Uma boa noite a todos, então, muita paz a todos que estão aí assistindo ao vivo, ou então que depois vão assistir a nossa fala de hoje. E a nossa fala ela consiste em conversarmos um pouco sobre a parábola da figueira. É uma parábola que muitas vezes não nos chama muita atenção pela pouca compreensão que a gente vai ter com relação a ela e longe assim, despretensiosamente também a gente não quer falar tudo que ela exemplifica, até porque isso nos foge muito da nossa compreensão. Mas vamos tentar, ao máximo, colaborar com vocês com relação ao pensamento dessa parábola, ao pensamento que essa parábola vai nos deixar. E aí a gente lança mão de um recurso fantástico que está às nossas mãos, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita que vem nos afirmar grandes verdades da nossa natureza, da nossa realidade enquanto espíritos. E aí por isso que é sempre interessante a gente voltar a princípios basilares da doutrina espírita, para que a gente entenda a grandiosidade dos ensinos, não só da doutrina espírita, mas do Evangelho. Né? Então, assim, a gente tem que voltar às questões de que nós somos espíritos. O que são espíritos? São seres inteligentes da criação. Então, se somos criados, há um Criador. Quem é esse Criador? Deus. Né? Eu posso chamar de Deus, posso chamar de uma força maior, né? Mas é, é importantíssimo que a gente tenha em mente que nós somos criaturas vindas de um Criador. E esse Criador é a inteligência suprema do universo, o amor maior do universo, e que tem as suas leis que regem todos os princípios da matéria ou do espírito. Ou seja, esses princípios, essas leis regem desde o átomo até os seres mais evoluídos da criação, os seres que chegaram à mais alta evolução da criação, que são os seres, na Revista Espírita, eu não vou me lembrar agora o ano, tem lá uma série de psicografias que falam dos espíritos crísticos, que são os espíritos que atingiram a mais alta elevação na escala da pureza. Ou seja, assim que os espíritos atingiram a pureza, né, a perfeição, eles ainda continuam a sua evolução para atingir mais altos graus ainda de pureza. E aí, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita também nos fala que nós estamos regidos por leis, por exemplo, a lei de evolução, a lei de progresso, a lei de destruição, desculpa, a lei de construção, né, a lei de reprodução, a lei de justiça, amor e caridade, entre outras, a lei de sociedade. Quer dizer, quer dizer o quê? Que a gente não evolui sozinho também, a gente sempre vai evoluir com uma quantidade de outros espíritos, por isso que a gente nasce em famílias. Então, esses princípios básicos da doutrina espírita sempre é interessante a gente estar citando, a gente estar falando, para que desperte em nós a curiosidade de sabermos que não há um modo da gente entender Jesus sem aprofundar em outros conhecimentos, em aprofundar em outros campos do conhecimento. Por isso que lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o modelo e guia que Deus tem nos oferecido para a evolução, para a nossa caminhada, e aí os espíritos só respondem com duas palavras, né? Vede, ou seja, veja Jesus. Então, para a gente entender Jesus, a gente tem que saber a sua história, tem que saber os seus ensinamentos, tem que saber toda a sua trajetória enquanto estava aqui encarnado e também a doutrina espírita, as leituras, né, a literatura complementar juntamente com a codificação, né, que é essa pedra basilar da doutrina, vai nos dar também muitas explicações e muitos detalhes aí da vida de Jesus, né, desse espírito crístico.
né? Por isso que ele era chamado Cristo, ou seja, aquele que compartilhava a intuição de Deus, aquele que recebia diretamente o pensamento divino. E aí, a gente tem que entrar no Evangelho. O Evangelho é, um retrato, né, uma crônica, se a gente puder colocar assim, é uma crônica da vida de Jesus, narrado pelos evangelhos, né, pelos evangelistas. Só que o Evangelho, se a gente puder colocar dessa forma também, o Evangelho ele é um resumo, um compêndio, ele é um passo a passo de bilhões e bilhões de anos de evolução de um espírito perfeito, Jesus. Então o Evangelho ele é uma série de dicas, uma série de macetes, né? Se a gente puder colocar assim também, como se fosse um professor ensinando macetes, ó, faz assim que você vai chegar mais rápido, ó, faz assim, ou então anda dessa forma que você vai ter menos problemas, você vai resolver melhor seus problemas dessa forma, daquela outra forma. Então, o Evangelho é esse resumo, essa série de macetes, esse mapa nosso que Jesus nos deu da sua evolução durante bilhões e bilhões de anos. Então, ele era um espírito infalível. Infalível no sentido de que ele não sucumbiria ou não falharia por ações das paixões materiais, das paixões terrenas. Era um espírito que estava aqui realmente para ensinar. Então, por isso que a gente tem que se debruçar cada vez mais nos ensinos do Evangelho, nos ensinos do Novo Testamento, para a gente entender o quanto que esse espírito, né, esse ser crístico que assumiu a identidade de Jesus na vez que passou aqui pela Terra, né, há 2000 anos praticamente, o que ele tem a nos ensinar, o que ele tem a nos aconselhar, na verdade. Porque os seus ensinos são conselhos, são orientações de como a gente vai alcançar melhores resultados na nossa trajetória evolutiva. Por isso que quando a gente lê a parábola da figueira, nos causa uma certa estranheza. A parábola da figueira, ela traz um texto estranho a nós, parece, porque não parece que é Jesus fazendo isso. E tem uma questão interessante, porque daqui a pouco eu vou ler a parábola na sua íntegra, porque a gente tem que entender um pouco dessa questão da parábola. A parábola nada mais é do que ensinos que os profetas, né, que Jesus, que algum sábio queria passar para as pessoas que estavam ali perto. Né? Então são histórias com um fundo moral, são histórias com um fundo com ensinamentos implícitos ali, e que, se, por exemplo, é aí por isso que a gente volta, né? A parábola da figueira parece-nos estranha, mas o defeito está na parábola ou está no meu pouco conhecimento, ou no meu pouco cabedal de conhecimento para entender essa parábola? Porque a gente tenta, e aí eu vou citar essas duas parábolas, a da figueira e a parábola da purificação do templo, que é quando Jesus vai lá, vendo os mercadores lá no templo, né, e começa a destruir aquelas vendas ali, aquele local de comércio. Então, a gente tenta, a todo custo, racionalizar muito o conhecimento. E aí a gente não vê que muitas coisas que a gente não entende, a gente tenta rebaixar ao nosso campo de conhecimento, e aí perde-se a essência, perde-se aquilo que realmente deveria ser passado. Então vamos lá na parábola, vamos falar um pouco sobre parábola. Parábola, tendo essa questão de nos atentar a algum conhecimento por meio de alguma história, ela também pode ser feita através de alguma encenação, que é uma parábola de ação. Né? É como se fosse um teatro. Jesus, no momento aqui da parábola da figueira e no momento da parábola da purificação do templo, ele está exercendo uma parábola de ação. Ele está encenando ali
lições que as pessoas devem ficar bem atentas, devem ficar prestando atenção para retirar o conhecimento contido ali. Então, vamos lá na parábola da purificação do templo, onde Jesus entra no templo e aí tinham os vendilhões do templo ali, né? As pessoas comercializando animais para sacrifício, comercializando locais ali no templo, tudo mais. E Jesus fica, ele encena aquela destruição, porque o templo é um local sagrado. O templo é o local das pessoas se encontrarem realmente com Deus, se encontrarem com o Pai. Então ele destrói. Ou seja, todas essas questões de relação com as paixões nossas mais baixas devem ser destruídas para a gente, ou então devem ser amenizadas ao máximo possível para que a gente esteja em contato direto, em contato íntimo com o Pai. Porque senão a gente vai estar só fantasiando um contato e não um real contato. E a parábola da figueira. Eu vou ler aqui e aí a gente vai tecer alguns comentários, tecer algumas reflexões ao redor dessa parábola, que é o nosso tema de hoje, né? Então, vamos contextualizar essa parábola. Jesus estava saindo de Betânia. Betânia é uma cidade ali próxima a Jerusalém, e ia em direção a Jerusalém. Betânia fica ali em torno de 3 a 5 quilômetros ficava em torno de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. E era a época da Páscoa. E a Páscoa judaica, ela era em torno ela é no início da primavera, né? Ou seja, no início do mês de abril, né? E aí a parábola ela segue essa linha. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ou seja, Jesus teve fome. E aí, a gente faz uma pausa aqui para fazer algumas considerações. Primeiro, quem que morava em Betânia? Quem morava em Betânia era Marta, que era parente ali de Jesus, Lázaro, que também era, Maria morava ali também em Betânia. Então, e sempre que Jesus ia a Betânia, ele se hospedava lá. E aí, toda a tradição judaica, toda a tradição hebraica é muito baseada no recepcionar bem as pessoas, no fazer do visitante se sentir em casa. Então, como que a gente imagina que Jesus saiu da casa de Marta, de Maria, de Lázaro, sem que Lázaro, Maria e Marta tivessem oferecido uma comida para Jesus, um alimento para Jesus e seus discípulos. Então, começa aí uma certa reflexão para a gente. Né? É a mesma coisa a gente sair da casa da mãe nossa com fome, da casa de algum parente com fome. Já imaginaram vocês saírem da casa de algum parente com fome, sem que eles tivessem oferecido pelo menos um cafezinho? Né? Então, Jesus, não tem como Jesus ter saído da casa, né, dessas pessoas aí que a gente citou, sem ter comido algo. E os discípulos que o acompanhavam também. Né? E aí vamos entender essa fome. Ali, lá no capítulo 4 de João, tem um certo momento onde os discípulos saem para comprar comida e voltam e oferecem a Jesus. E Jesus fala, né? Eu já estou saciado. Eu já estou satisfeito. E aí os discípulos ficam assim, alguém comprou comida para Jesus? Onde que Jesus comeu, né? E aí Jesus fala o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então vamos entender. A comida de Jesus é fazer a vontade daquele que o enviou. Quem que enviou Jesus? A gente pode falar que Deus enviou Jesus. Por quê? Porque se eles comungam, né, Jesus e Deus comungam do mesmo pensamento, quer dizer que a vontade direta de Deus fez com que a presença de Jesus se fizesse aqui. Tanto na criação do orbe, isso é assunto para uma outra conversa, né? Mas que aqui encarnado. E realizar a sua obra. Qual que é a obra de Deus? A obra do amor, a obra da evolução, a obra da caridade, a obra da benevolência. Então, essa é a comida de Jesus.
Essa é a comida de Jesus, não é a comida material. A comida material é do corpo. A comida de Jesus, o Cristo, é realizar a vontade, né, fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. E aí a gente vai lá na parábola de novo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então quer dizer o quê? Que Jesus estava com fome de realizar a vontade daquele que o enviou. Ele não via a sua obra, né, aquilo que ele estava fazendo, surtindo efeito na vida cotidiana daquele povo, da onde ele estava. Então ele sai da casa de Marta, né, ali em Betânia, e sente fome, porque essa parábola ela já é próxima ao episódio da crucificação. Então ele vê que todo um período que ele passou aí junto com os discípulos, junto com as pessoas ali de Israel, as pessoas estavam muito ainda encobertas com a materialidade, muito encobertas ainda com as questões, com as paixões mais terrenas possíveis. Então ele teve fome. Qual a fome? De realizar as obras do Pai, de fazer aquilo para o qual ele foi enviado. E aí, a parábola segue. Lembrem que aqui a gente está falando de uma parábola de ação, ou seja, ele estava encenando algo para deixar um ensinamento muito profundo. Então, há a parábola história, a gente vai lá, a parábola do bom samaritano, por exemplo, é uma história que Jesus conta, a parábola dos festins de bodas, né, são histórias. Aqui é uma parábola ação, ou seja, ele estava encenando para que as pessoas entendessem. E ele continua a parábola. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas. E aí vamos entender um pouquinho aí da biologia, né, da botânica do local ali. A figueira, ela tem, ali no início de abril, ela não vai ter frutos. Ela vai ter, no máximo, começando uma folhagem. Então Jesus viu uma figueira de longe que já tinha folhas, ou seja, era uma figueira temporã, né? Uma figueira que ela florescia, que ela tinha folhas antes do tempo e que poderia florescer antes do tempo também e gerar frutos antes do tempo. Foi ver se nela achava alguma coisa. E aí vamos entender a relação da figueira para aquele povo também, porque é necessário para a gente entender as parábolas, a gente entender a cultura, a história, tudo naquela região ali, para que a gente tenha também o entendimento, porque não adianta nada eu querer, com os dias de hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, buscar o entendimento lá sem fazer esse reconhecimento de território. A gente tem que fazer esse reconhecimento de território, da cultura, da região, da floração das árvores lá também, né, para que a gente entenda por que Jesus utilizou esse exemplo, por que Jesus encenou esse exemplo, se não tivesse nenhuma relação, né? E aí, temos que lembrar que os hebreus, que os judeus, naquela época, tinham uma exemplificação das coisas muito relacionadas às questões naturais, da natureza, né? Então, por exemplo, a pessoa queria falar que estava sorrindo, né? Queria contar uma história que estava sorrindo, que estava alegre, ela falava que estava com gordura nos dentes. Ou seja, ela tinha se alimentado a tal ponto que ela tinha gordura nos dentes e ela mostrava essa gordura nos dentes. Né? Então, por isso, dessa simbologia das palavras, essa simbologia das frases, para significar uma outra coisa, muitas vezes. Então, o que a figueira tem a ver com aquela região onde Jesus estava, com aquele povo que Jesus convivia? No Velho Testamento, tem alguns profetas que falavam que Israel, né, que aquela região ali, era a figueira atemporã, a figueira que tinha as folhas mais verdejantes, os frutos, poderiam ter os frutos mais viçosos, os frutos melhores, porque era de Deus. Né? Então Jesus olha a figueira, né, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, relaciona lá com o Velho Testamento,
que Israel é a figueira, né, com folhas verdejantes, folhas viçosas, e teriam os frutos melhores, porque vinha de Deus. E aí foi ver se nela acharia alguma coisa. E aí o texto nos abre também algumas interpretações, porque fala que foi ver se nela acharia alguma coisa. Não fala que se ele foi ver se achava figos, né? Alguma coisa que chamasse atenção. Por quê? É, Aí vamos entender aqui um pouquinho mais à frente do texto, ele fala assim: E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E aí a gente fica assim: nossa, mas tá bom. Jesus estava com fome, viu a figueira, viu que tinha folhas e foi ver, mas não era época de figo. Jesus deveria saber disso, né? As pessoas daquela época sabiam disso. A gente olha uma árvore, a gente sabe, uma árvore frutífera, sabe, ó, vai ser tal época, dá esse fruto, né? A época de plantio, a época de colheita, etc. Naquela época também. Então, e aí Jesus continua, né? O teatro, né? Essa parábola continua assim: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Então é estranho, porque assim, Jesus viu a figueira, foi até lá, não era época de figo. E aí não tinha figo, lógico. E aí Jesus fica bravo e seca a figueira, né? Fala que dessa árvore, dessa figueira, ninguém mais ia comer fruto. E aí assim, essa é um trecho da parábola. Mais à frente, que não é o tema nosso, mas assim, quando os discípulos voltam com Jesus de Jerusalém, eles veem que a figueira tinha secado, que a figueira já estava morta, né? Então, essa parábola, essa encenação, ela causa uma certa estranheza na gente, porque, poxa, era a figueira, tinha as folhagens, mas não era época de fruto. E Jesus, sabendo que não era época de fruto, foi lá ver. E aí, não tendo fruto, não tendo figo, ele amaldiçoa, ele fala, né? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira seca depois. Então por quê? Por que que vai secar? Por que que Jesus, sabendo disso tudo, faz isso? E aí a gente tem que entender. Será que Jesus queria falar especificamente com a figueira? Por que a figueira era? Nada. Ela ia simbolizar um ensinamento. Ela ia simbolizar uma lição que Jesus queria passar, que Jesus queria empreender para aquelas pessoas que estavam ali com ele, principalmente os discípulos que estavam com ele, principalmente as pessoas que estavam convivendo com ele ali, porque ele sabia já que daqui a algum tempo, alguns dias, ele já não estaria materialmente aqui. Quem que tomaria conta da evangelização das pessoas? Seriam os discípulos, seriam aquelas pessoas que estavam junto com ele. Por isso que fala, por isso que a gente deve entender o Evangelho como uma narração que foi cuidadosamente escolhida cada parte que entraria ali. Por isso, no final da parábola, fala assim: e os discípulos ouviram isso. Por quê? Eles tinham que estar atentos a tudo que estava acontecendo ali. Jesus tinha que saber que eles estavam atentos, porque eles tinham que aprender. Jesus tinha que aprender alguma coisa? Não, ele já é um espírito perfeito, né? Então, eles deveriam prestar atenção ali para que aí eles começassem a entender um pouco mais do que Jesus estava trazendo, né? E aí a gente faz essa relação, Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Do que os profetas diziam com o que estava acontecendo na época de Jesus. Os profetas diziam que Israel era essa figueira viçosa, essa figueira que daria frutos. E aí, na época que Jesus chega, na época que Jesus estava ali, parece que não tinha dado frutos nenhum, porque eles estavam muito presos às tradições deles, estavam muito presos às convenções do templo, no sentido de que se venderiam ali os sacrifícios, se venderiam
as coisas para fazer os sacrifícios. Por isso que depois, é o que a gente falou, né? Depois se faz a purificação do templo, que é essa questão dos vendilhões do templo, né? Então, é necessário que a gente veja que esses ensinos de Jesus é com ensinamentos profundos, por meio de exemplificações parecendo simples e que causam uma certa estranheza às vezes, mas não pelo ensinamento, mas porque a gente ainda não consegue entender. Então Israel não tinha cumprido nada, não tinha dado frutos ainda. Por mais que houvesse recebido primeiro o ensinamento, né, ali por meio da Torá, né, por meio dos 10 mandamentos, tinham recebido primeiro ali do Deus único. A questão da lei da justiça, né, a relação da justiça com Deus, eles tinham recebido primeiro. E aí armam suas folhas, né, as suas folhas figurativas, mas não tinham produzido frutos nenhum. 2.000 anos, 1.800 anos depois da recepção desses 10 mandamentos, quais frutos Israel tinha produzido? Por isso que Jesus fala, é por isso que a narração, né, começa, Jesus tendo saído no dia seguinte da casa de Betânia, teve fome. Por quê? As obras do Pai estavam paradas. Qual que era a comida de Jesus? Né? A gente vai lá realizar, a fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra, as obras do Pai. Então por isso que é falado sobre a fome, é falado sobre a vontade de comer. Mas não é alimento material, é o alimento espiritual. E aí, a questão se a gente sai um pouco aí do entendimento de Israel e traz pra gente, aí sim a gente pode trazer o ensinamento lá há 2.000 anos atrás e trazer pra gente. O que simboliza ter as folhas verdes, mas não ter a produtividade realmente. Então é um símbolo para aquelas pessoas inclinadas ao bem, né? Tem o ensinamento, tem a vontade de fazer, vou dizer assim, tudo preparado. Mas tem as aquisições do mundo espiritual, tudo certinho, né? Mas ainda é incapaz de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios úteis, mas não são. Tem tudo para aquele negócio, né? Tem tudo para fazer o bem, mas não vai, não faz. Por quê? N motivos. Nós somos muito produtivos na procrastinação das coisas. Nós somos muito produtivos em não fazer as coisas. Né? Se tivesse um ranking de produtividade sobre não fazer, com certeza a gente estava aí nos trend toppings, né? Nas primeiras posições, porque a gente sempre vai achar desculpas para não fazer ou achar desculpas para falar, não, aquela pessoa não merece, ou aquela pessoa não pode realizar isso, ou então, não, eu estou muito ocupado. É aquela história assim, não, eu vou, por exemplo, vamos trazer para nossa casa espírita, né? Não, eu vou trabalhar na casa espírita quando eu tiver empregado, porque aí eu vou estar mais estabilizado financeiramente e tal, aí eu posso trabalhar. Aí a gente arruma um emprego. E aí fala, não, aí eu tô namorando, então tô fazendo, vou me casar, tudo, aí quando eu me casar, aí eu vou estar estabilizado financeiramente e também sentimentalmente. E aí eu vou trabalhar na casa espírita. E aí a gente casa, a gente se envolve com outras pessoas e fala, não vou trabalhar agora porque eu tenho que curtir um pouco minha vida de casado, né? Eu tenho que ganhar mais dinheiro porque logo vem filhos e etc. E aí a gente tem filhos, e aí a gente fala, não, eu vou voltar minha atenção para os meus filhos porque eles precisam de mim, né? E é real isso, né? Os filhos precisam da gente. Então, quando eu aposentar, eu vou trabalhar na casa espírita. Só que em contrapartida, a casa espírita ela está funcionando, e ela precisa de trabalhadores, ela precisa de pessoas que estejam ali. Já pensou se a casa espírita fosse movimentada somente por pessoas que estivessem aposentadas? Né? E muitas vezes, aí a pessoa chega na aposentadoria e fala, não, agora eu vou curtir um pouco a vida, porque eu trabalhei muito esses anos todos e eu preciso curtir.
a minha aposentadoria, estar com a minha família, estar com as pessoas que eu gosto, né? Então eu vou deixar um pouco mais para frente. E a gente vai deixando para frente. E muitas vezes a gente vai desencarnar e não vai ter contribuído de forma real com a evangelização. E aí a evangelização não estou falando com relação espírita, a evangelização católica ou evangélica, não. A evangelização no sentido de espalhar o evangelho mesmo. Não ler o evangelho, mas ser o evangelho vivo para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque eu me envolvi tanto com as coisas do mundo que eu me esqueci de fazer as coisas do espírito, as coisas que realmente interessam. Né? Então a gente tem que buscar cada vez mais entender que a nossa real vida é a vida espiritual e que embora a gente esteja em um momento que a gente esteja na encarnação, né, aqui na matéria, devemos trazer o espírito também para a matéria e não ficar nessa separação, porque uma coisa e a outra ambos são a mesma coisa, né? Nós estamos em uma experiência material, mas nós somos espíritos. Nós não vamos deixar de ser espíritos só porque a gente encarnou. Então é necessário que a gente organize a nossa encarnação de forma a estarmos sempre evangelizando, de estarmos sempre exercendo o conhecimento com o Cristo. Né? E aí, assim, a verdadeira, e a gente tem que falar um pouco sobre fé, porque quando a gente vai vendo que a nossa fé ela vai decaindo, a gente vai deixando de ser produtivo, porque a gente não acredita que algo que eu faça vá produzir bons frutos. Então é necessário que a gente tenha fé na gente, para que a gente tenha fé nos espíritos, para que a gente tenha fé em Deus. E assim, eu estou colocando isso de forma aleatória, porque pode ser ao contrário também, né? Eu tenho a fé em Deus para que eu tenha fé em mim, para que eu tenha fé nos espíritos, ou qualquer outra ordem que a gente possa colocar. Mas é necessário a fé. A fé, ela gera produtividade. É a mesma coisa a gente pensar nos produtores, né, rurais, principalmente os pequenos produtores. Eles pegam a semente ali e com a fé que lhes é própria, eles plantam aquela semente, tendo fé que aquelas sementes vão brotar, vão germinar, vão crescer e produzir outros frutos. A mesma coisa somos nós. Quando Deus nos criou, a fé, né, assim, a gente extrapolando um pouco o pensamento para tentar entender um pouco Deus. Mas Deus já sabia. Mas se a gente puder colocar Deus um pouco abaixo no nosso campo de conhecimento, é como se Ele criasse a gente e tenha a fé de que nós aprenderemos, que nós germinaremos enquanto espíritos e frutificaremos também, produzindo esses frutos do Evangelho. Então, a fé em nós, a fé no outro, né? E aí, quem é esse outro? Da minha família, os meus amigos, companheiro de trabalho, companheiro da doutrina espírita, a fé, acreditar no outro, para que juntos possamos ter bons frutos. Mas aí a gente vai lá mais à frente dessa parábola, quando eles voltam de Jerusalém e os discípulos veem que essa figueira secou. Por que ela tinha que secar? Por que ela tinha que ser destruída? Será que não poderia esperar um pouco para que ela pudesse produzir? Aí que tá. Jesus queria passar uma lição, né? Queria passar um ensinamento ali. Se essa figueira não secasse, o que os discípulos teriam aprendido? Se essa figueira não secasse, o que a gente teria aprendido? E muitas vezes a nossa figueira também seca. Se muitas vezes a gente perde a fé e aí a gente vai vendo vamos entender a gente enquanto figueiras, né? A nossa energia vital ir secando e se esvaindo pelas nossas mãos, a gente não vai arranjar forças ou modos diferentes de fazer essa figueira florescer novamente, ela vingar novamente. Né? Então, é necessário que muitas vezes, e aí a gente tem lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem as leis morais. Né? E na pergunta, e numa das leis morais, que é a lei de destruição,
A primeira pergunta do Livro dos Espíritos fala o seguinte: é lei da natureza a destruição? E aí os espíritos respondem o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Tem uma citação de um filósofo grego que ele fala, né? Nem o mesmo homem e nem o mesmo homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Uma porque o rio, as águas passam, e porque o homem que uma vez tomou banho ali, ele também vai ser diferente. Ele é, conseguiu casar, ele conseguiu mudar de emprego, ele conseguiu comer alguma coisa diferente. Então ele já não é o mesmo homem. Então é necessário que tudo se destrua, mas não naquela característica que a gente vai entender de que é uma demolição, que é uma destruição, que é uma guerra. Não, as pequenas destruições nossas mesmos, né? O vencer o homem velho é uma destruição, porque eu destruo uma personalidade antiga, um ser, entre aspas, antigo, para que eu, enquanto espírito, renasça a cada vez mais, para que eu me regenere cada vez mais. E os espíritos continuam a resposta. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, e aquela figueira? Será que Jesus não a destruiu, entre aspas, para que ela se regenere, se renove e produza e melhore para produzir os frutos? Lembremos da comparação com Israel. O que Israel produziu, né, fazendo uma crítica, entre aspas, não é uma crítica real, assim, não é uma crítica, é mais uma opinião pessoal do que uma crítica real, né? O que Israel produziu no sentido de ensinamentos morais depois da passagem do Cristo, né? Porque o que produziu realmente de ensinos morais, de produção moral, foi Jesus, né? E deixou para a gente o Evangelho com o que a gente falou no início, né? Com as suas dicas, com os seus macetes, todo para a gente seguir. E a gente, se seguisse, poderia estar muito mais à frente no nosso processo evolutivo. A gente poderia estar muito mais à frente na nossa caminhada em direção à perfeição. Mas a gente procrastina, a gente racionaliza, a gente tem aquela ideia de que não. E aí a gente pode pensar enquanto espíritas, né? Não, na próxima encarnação eu vou ser melhor. E por que não nessa? Por que não fazer dessa encarnação essa busca incessante por essas dicas que Jesus nos dá, por esses macetes que Jesus nos dá, para que a gente não precise ser destruído totalmente, para que a gente se regenere. A gente pode ir se destruindo aos poucos, né, para começar a crescer mais. É a mesma coisa a gente pensar da poda. Quando pequeno, eu ficava impressionado em ver muitas árvores, cortar toda a folhagem dela e falar, nossa, vai matar a árvore. Mas aí depois a gente vai entendendo que é necessário muitas vezes a gente podar para crescer, para que ela cresça melhor, para que ela se direcione melhor. Então é necessário essas pequenas destruições para que a gente reoriente. Aquelas pequenas árvores, né, os chamados bonsais, que são aquelas árvores japonesas, né, que tem a forma e como se fosse uma árvore gigante, só que ela é em miniatura. Como que se faz elas? Através da poda constante. A poda constante para você se direcionar tudo, para atingir essa perfeição, né? E é uma arte o bonsai. Então, para a gente chegar na nossa melhor versão, para a gente chegar na nossa melhor capacidade de caminhar, é necessário muitas vezes que a gente vá se destruindo, se podando, tendo essas melhorias ressaltadas através desse processo. E aí Kardec, não satisfeito, ele faz uma outra pergunta dentro dessa mesma pergunta, a 728. Ele fala: o instituto de destruição teria sido dado, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, né? Então, assim, o instinto de destruir, de melhorar, alguma coisa assim, teria sido dado por Deus, né? E aí os espíritos respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Ou seja, nós somos instrumentos divinos. Para quê? Para a melhoria,
para a evolução do universo, da sua criação. Deus se utiliza da sua criação para melhorar cada vez mais a sua criação. Porque nós somos perfectíveis, porque nós descendemos, nós viemos de um ser perfeito, absolutamente perfeito. Então, nós somos perfectíveis, ou seja, passíveis de nos tornarmos perfeitos. Não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, ou seja, o mais alto grau de perfeição que a gente pode chegar. Então, Deus se utiliza da sua criação para melhorar cada vez mais a sua criação. É a mesma coisa a gente pensar que a gente vai arar uma terra para melhorá-la, para produzir mais. A gente vai descobrir novos meios químicos, novos materiais para a produção de coisas que vão nos ajudar na evolução da sociedade. Então, tudo isso é o processo de destruição e evolução. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, né? A cadeia natural. A destruição é esta que obedece um duplo fim: manutenção do equilíbrio de reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então, assim, tudo na natureza, ela segue essas leis divinas, né? Que aí é interessante que todos leiam depois as leis morais contidas lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, para ver que, assim, tudo no universo segue essas leis. E que essas leis funcionam de forma muito harmônica, de forma muito consonante, né? Muito harmônica. E aí tudo funciona de forma muito natural. E aí a gente faz parte da natureza também, a gente faz parte, a gente obedece a essas leis. Lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, pergunta, né, onde está escritas as leis de Deus? E aí os espíritos respondem que está na nossa consciência. E aí a gente vai ter o lembrete diário, constante, de que essas leis estão em nós e nós fazemos assim como nós estamos dentro da lei natural, né? Então é necessário que a gente comece a observar os nossos frutos e se eu estou produzindo algum fruto, né? Por isso que a gente tem que sempre fazer essa autocrítica, fazer essa autoobservação, se eu não estou sendo essa figueira, se eu estou somente frondoso, né, com as folhas e tudo mais, ou se eu estou aproveitando essa folha, essa vistosidade, essa beleza para produzir bons frutos, para produzir ações que possam beneficiar não só a mim, mas aquelas pessoas que estão à minha volta, aquelas pessoas que estão comigo nessa caminhada evolutiva. Por isso, quando lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho fala, né, que na resposta ele fala que toda noite ele avaliava tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha pensado, se ele tinha causado mal a alguém e como que no outro dia ele poderia reparar. É essa avaliação que a gente tem que fazer todo dia, é essa avaliação que a gente tem que fazer frequentemente, para que a gente observe quais são os frutos que eu estou produzindo e se esses frutos estão sendo nutritivos também para aquela pessoa, para mim, claro, e para as pessoas que estão à minha volta. Porque senão a gente vai estar sendo essa figueira vistosa, essa figueira bonita, cheia de conhecimentos, cheia de informações, mas que na verdade não está produzindo nada. Ou então eu começo a produzir, mas esses frutos não são nutritivos também. Esses frutos não são apetitosos às pessoas que estão à minha volta. Então por isso que a gente tem que fazer essa observação, fazer essa avaliação nossa, para que cada vez a gente consiga melhorar os nossos frutos, melhorar as nossas obras e seguindo, né, as orientações de Jesus nessas dicas, nesses macetes que é o Evangelho para a gente, né? Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida, a gente ir lá no Evangelho, que sempre vai ter uma resposta. Tanto que no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, lá no nosso lar, fazem uma reunião para decidir algumas coisas, tudo, e é necessário que reúnam ali alguns médiuns de materialização para que se materialize um espírito superior chamado Asclépios.
E esse espírito, todas as perguntas, né, todas as observações que aquelas pessoas estavam ali faziam, ele retirava um pergaminho e tinha só uma passagem do Evangelho. Então é como se ele falasse assim, ó, todos esses problemas, todas essas perguntas que vocês estão fazendo, é só ler isso aqui, ó. O resto é explicação. O resto é simplesmente teorização do que já está escrito. Então é necessário que a gente faça a nossa avaliação do Evangelho, a nossa avaliação de nós mesmos e ver o quanto está faltando de Evangelho em mim e o quanto eu posso vivenciar esse Evangelho. Então, para a gente encerrar, vamos à nossa prece, pedindo a Jesus que a gente consiga cada vez mais estar em contato com a sua palavra, estar em contato com os seus ensinamentos, para que a gente consiga cada vez mais crescer, cada vez mais nos tornarmos espíritos realmente, e não só seres que estão na carne, mas espíritos, na real acepção da palavra, que são seres inteligentes da criação, e que estamos em uma experiência material, mas não somos essa matéria, não somos essas paixões às quais tanto sofremos. Agradecemos por tudo e que assim seja.